caramba, eu já fiz essa piada. Shh. Fiquem quietos. Paulo Guedes está privatizando. Ai. E aí pessoal, CodeHack aqui. Eu sei que parece sacal falar 2 vezes do Paulo Guedes no mesmo mês, mas como eu meio que descobri que ele é a waifu de um monte de gente que gosta do canal também, eu acho que não faz mal. Semana passada tivemos a melhor notícia que poderíamos receber na posição de cidadãos normais que ganham seu dinheiro e querem gastar com alguma coisa útil, ou com um monte de craquitanas do AliExpress. Você é livre para fazer o que bem entender. Mas isso não é um ponto de discussão para ser tratado agora. O importante é que finalmente a estatal com pior reputação e maior histórico de ódio pelos brasileiros será privatizada. Então se você puder curtir esse vídeo, comentar aqui embaixo e compartilhar com algum amigo que não tem noção da importância da privatização da estatal mais merda já criada na humanidade, eu vou ficar muito grato. No mais, vamos ao vídeo. Agora no comecinho do mês, com o aval do Bonoro, Paulo Guedes instituiu uma comissão que avaliará por quantos correios vão ser vendidos. Mas o que isso significa para nós consumidores? A resposta é muito simples. Quebra de monopólio. Mas antes de ir direto ao assunto, tal qual como o Flávio Morgenstern faz, eu vou dar um pequeno briefing sobre o porquê o brasileiro odeia tanto essa maldita instituição. Em 20 de março de 1969, pela Lei nº 509, a empresa brasileira Correios e Telégrafos passou a assombrar a vida da população. Quando o pessoal fala que o Olavo tem razão e os militares vêm fazendo merda há pelo menos 3 décadas, ninguém acredita, né? Os Correios inicialmente eram uma empresa vinculada ao Ministério das Comunicações, que tinha como objetivo facilitar a comunicação da própria população, uma vez que a estrutura requerida e a população eram bem menores, facilitando o trabalho para quem não sabe muito o que está fazendo. E sim, eu tô falando do Estado. Todo mundo sabe que quanto mais ele cresce, mais desajeitado fica. E quanto mais desajeitado fica, mais difícil é para a população ter um serviço de qualidade. Para tal, então, haveria um caminho lógico a ser aplicado. Em vez de ter de montar uma equipe com ministérios e salários absurdos para que seja organizada a prestação desse serviço para a população, seria muito mais fácil contratar empresas locais e estabelecer diretrizes de produção, para que assim a população possa ter o melhor custo-benefício. Um bom serviço em troca de um valor consideravelmente baixo. E acreditem, o Estado definitivamente não consegue juntar essas duas premissas em um só serviço, mostrando então a necessidade e as vantagens da privatização. E caso você seja um dos canhotos que entra no meu vídeo para deixar dislike e tentar tocar o terror nos comentários, mesmo sabendo que o pessoal que gosta do canal consegue moer vocês nos comentários com 2 mãos amarradas nas costas, eu sinceramente espero que vocês passem mais raiva, porque eu sempre acabo me divertindo com isso. Hong Kong. Voltando ao presente, é de enorme satisfação e alegria que eu vos trago a notícia de que o Brasil finalmente terá a sua vingança. Finalmente todo aquele descaso e filho da putice feito com cidadão honesto será compensado. Os atrasos, as taxas abusivas, os sequestros de bens, os furtos de mercadoria e, é claro, o maldito destinatário ausente serão substituídas com empresas que, sem agora o monopólio dos Correios, conseguirão concorrer de igual para igual, oferecendo um serviço decente por preços módicos. Mas como assim, CodeHack? Eu li no Gadobook que os Correios não são monopólio, CodeHack. Você está mentindo! Claro que não, meu caro pirilampo. Devemos entender que o monopólio não é necessariamente quando as outras empresas são impedidas de funcionar, mas sim quando há uma série de vantagens legais que favorecem a empresa que precisa subir, ou simplesmente ferram as outras empresas que deveriam estar concorrendo com ela no mercado. De modo que com o dinheiro estatal, não necessidade de pagar impostos, e uma limagem forçada de queda de estrutura das concorrentes, não há como a FedEx ou mesmo a Azul concorrer com os Correios em questão de volume de entregas, uma vez que o próprio governo, através de taxas abusivas, regulações e tentativas de extorsão, acaba quebrando as pernas de toda empresa que deseja concorrer no mercado de entregas, limitando a ação das mesmas e prejudicando o consumidor. Mas mesmo assim, apesar de todos os intempéries, algumas empresas de logística ainda conseguem entregar valor menor e prazos de entrega menores do que os Correios. E é claro, eles tratam a sua mercadoria com o mínimo de respeito e dignidade. E já que estamos falando do descaso dos Correios com a mercadoria dos outros, eu vou explicar como estatais como essas tornam-se verdadeiros ralos monetários, uma vez que eles acabam gerando prejuízo e necessariamente irão utilizar de dinheiro de impostos para cobrir essas dívidas. Ou seja, além de estar pagando uma taxa absurda por um serviço que é ruim, você literalmente paga 2 vezes para ter o mesmo serviço ruim. Vamos imaginar a seguinte situação. Você compra um produto aqui no Brasil, que acaba tendo valor superfaturado, com impostos abusivos que no final, de um jeito ou de outro, irão financiar lubrificante anal para algum vereador do PSOL, seja essa forma legal ou não. Você escolhe a forma de envio mais rápido para poder deleitar um pouco do consumismo ocidental. E adivinha? A sua encomenda demora 20 dias para chegar, mesmo que o prazo limite dos Correios estabeleça no máximo 5, e que você tenha pago praticamente o preço do produto no frete. Isso quando muitas vezes a sua encomenda não vai chegar danificada, e os Correios simplesmente olham para você e falam que a culpa é da loja, que através de malabares de responsabilidade acaba colocando dentro do seu
porque você vai sair no prejuízo. Caso a empresa não tenha um contrato com o governo, dito os Correios, como o Mercado Livre, por exemplo, que restitui a mercadoria em caso de roubo. Mas sejamos sinceros, não é todo mundo que consegue negociar com gigantes para oferecer certas vantagens ao consumidor, de modo que somente grandes empresas vão poder proporcionar esse tipo de seguridade ao cliente, ferrando outras empresas menores e deixando pessoas sem emprego. Ora, veja só, a ineficiência do Estado realmente consegue foder com a vida das pessoas, não é mesmo? Quem diria que isso aconteceria num país tão bem organizado quanto o nosso? E é claro, ainda existe a possibilidade de alguém dar um sumiço no seu produto. Isso mesmo, você já esperou um prazo absurdo para receber a sua encomenda, e agora a maravilhosa empresa estatal não consegue garantir o mínimo de segurança para que você possa ter o seu produto mesmo após 14 dias de atraso, forçando você a ter de entrar em contato com a loja e passar por toda aquela dor de cabeça mais uma vez. As causas desses misteriosos sumiços até agora são desconhecidas. Mentira. Seja pelas mãos dos próprios funcionários dessa honestíssima instituição pública, gratuita e de qualidade, ou pela galera do guarda-chuva que acaba saqueando o caminhão do Sedex para roubar o HD que o consagrado aqui teve que recomprar para voltar a gravar vídeo, atualmente você sempre vai correr um risco de ser roubado, seja em mais uma taxa absurda depois da importação, ou para fazer um pouquinho de justiça social quando o seu bem acaba indo para a mão de outra pessoa que não pagou por ele. E já que a gente entrou no assunto de roubo, eu só queria falar que o governo tem um chefe para cada 2 servidores e 9.000 deles estão de licença médica, ou seja, recebendo aquele dinheiro sem trabalhar. Ou talvez eles estejam muito ocupados com aquelas reuniões complicadas de sindicato, ou sabe como é, panfletando pra Dilma. Na verdade, agora que eu apresentei esse dado, isso explica muito bem o porquê as cartas demoram a chegar, não é mesmo? Afinal, de acordo com a hierarquia do concurso público brasileiro, os chefes e superiores de setor tendem a trabalhar muito menos do que o seu subordinado, e com essa quantidade toda de chefe me admira o fato de alguém trabalhar ali dentro. Peraí, as cartas demoram, então isso quer dizer que eles não trabalham? Ah, então eu tô certo. Bem, já que eu falei do funcionário público, então eu vou ter de falar sobre o tipo de assecla que acaba defendendo esse tipo de instituição, mesmo ela representando um grande desserviço para a população. E por incrível que pareça, sim, tem gente fora dos Correios que não defende a privatização deles. Em maioria, eu acredito que esse pessoal são mais funcionários públicos que não querem ver empresas sendo privatizadas porque, bem, a mamata tem que continuar, é o que eles acreditam, pelo menos. E mesmo que tenham alguns indivíduos que não necessariamente pertencem a um dos grupos que eu acabei de citar, eu gostaria de falar que essas pessoas se comportam como vítimas de síndrome de Estocolmo, no qual, mesmo sendo brasileiros e tendo um péssimo serviço, eles defendem a não privatização dos Correios, inclusive de outros estatais, que barateariam o serviço e melhorariam mais uma vez a vida da população, o que para esse pessoal da canhota deve ser uma espécie de crime inominável, pelo único e simples fato de que o atual governo o apoia. Eu tenho absoluta certeza que se o rato de 9 dedos quisesse privatizar os Correios, ele não encontraria 5% da atual resistência apresentada pelos funcionários públicos e o pessoal do Make Mamata Great Again. De modo que praticamente tudo que o Bonoro e a sua equipe falam que vai ser bom para o país, eles encaram como praticamente uma ameaça de morte, rejeitando a ideia e protestando automaticamente. O que me leva a acreditar que se o Bolsonaro der uma entrevista falando que defecar é bom, nas próximas semanas teríamos milhares de mortes por síndrome de trancado em todo o país. Então, com as informações apresentadas nesse vídeo, a ineficiência dos Correios torna-se uma verdade inexorável, tão concreta e inegável quanto o Free Fire ser o maior jogo de corno de todos os tempos. E aí pessoal, espero que tenham gostado do vídeo dessa semana. Eu queria separar o final do vídeo para fazer uns pequenos agradecimentos sobre o pessoal que comentou, curtiu, compartilhou e me ajudou a divulgar o vídeo da Brie Larson. Eu nunca tive um vídeo que chegasse tão longe assim e conseguisse me conectar a tantas pessoas. Então muito obrigado Lilo, Tonho Drinks, o pessoal do Twitter que compartilhou o vídeo, e você, meu consagrado, que mandou teu vídeo pros amigos, curtiu, compartilhou, enfim, fez qualquer coisa para que o algoritmo demente do YouTube conseguisse espalhar as minhas ideias mondrangas por aí. Eu realmente tô muito feliz com o caminho que o canal tá trilhando, e eu não teria voltado a produzir ou fazer qualquer outra coisa se não fosse pelo apoio de vocês. Então fica aqui o meu muitíssimo obrigado para todos vocês, de verdade. Eu sou o Code Hack e até a próxima.